cabulosos e cabulosas, aqui é Alexandre Dias Júnior do canal Cabuloso Fenomenal, estreando hoje aqui no YouTube as suas atividades. E o nosso intuito, o nosso objetivo é te manter informado das últimas novidades e informações do maior time de Minas Gerais, o Cruzeiro Cabuloso. Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscrevam, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário diante de tudo que será falado aqui no vídeo. Deixe a sua opinião logo abaixo nos comentários e compartilhe o link para que mais cruzeirenses se inscrevam e também estejam antenados nas últimas novidades do nosso amado Cruzeiro. Vamos falar um pouco, na nossa primeira resenha fenomenal, sobre tudo o que aconteceu no jogo de estreia do nosso Cruzeiro contra a URT, jogo realizado ontem às 17 horas. Isso mesmo que você ouviu, graças à Federação Mineira de Frangas, né? Nós tivemos esse horário ridículo, né? E o jogo fora realizado na Arena Independência, onde o Cruzeiro recebe a URT. Para essa partida foram relacionados apenas 21 atletas, e foram eles Matheus Silva, Bruno José, Rômulo Caldeira, Giovanni, Vagninho, Eduardo Brock, Thiago, Vitor Leque, além do Marco Antônio, Felipe Machado, Gabriel Dias, João Paulo, o William Oliveira, Denibes, Rafael Santos, Rodrigo Basílio, Giovanni Jesus, o Everton, Ageu, Kaique e Edu. Nós tivemos algumas baixas para esse confronto, né? Algumas por Covid, que foram os casos, né, dos jogadores Adriano, Maicon, Matheus Pereira e Pedro Castro. Todos eles tiveram resultados positivos para a Covid-19 e foram imediatamente isolados. Tivemos também o Lucas Ventura, o Nonoca, que desfalcou o Cruzeiro por causa de um desconforto muscular, né? Tivemos também algumas baixas relacionadas ao não registro de atletas pelo BID, né, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, né? Como nós sabemos, o Cruzeiro ele reforçou, né? Ele contratou 12 jogadores, né? E desses 12 jogadores, apenas 7 foram registrados no BID, né? E assim ficaram disponíveis para estrearem, né, pelo Campeonato Mineiro. Foram registrados os seguintes jogadores: o zagueiro Matheus Silva, o lateral direito Gabriel Dias, além dos volantes Felipe Machado e o William Oliveira, o meia João Paulo e, por fim, os atacantes Edu e Vagninho. O goleiro Rafael Cabral, além do lateral esquerdo Matheus Bidu, o volante Pedro Castro e os zagueiros Maicon e Sidney, eles não foram registrados a tempo e por isso não estavam ou não foram relacionados para a estreia no Campeonato Mineiro. Além deles, também o técnico Paulo Pesolano, ele também não foi registrado e o máximo que conseguiu foi estar à beira do campo como auxiliar técnico, como assistente. Para essa partida, os titulares, os que iniciaram a partida foram os seguintes: o goleirão da base, do sub-20, né, o Denis, o lateral direito o Rômulo, o Matheus Silva, o Eduardo Brock, na lateral esquerda o Rafael Santos, também da base, os meias Felipe Machado, Marco Antônio, um pouco mais na criação, o meia João Paulo, e a trinca de ataque, compostas por Giovanni Piccolo, o Vagninho e o Thiago. Falando um pouco sobre o jogo em si. Bom, galera, eu não sei o que vocês acharam, o que vocês pensaram, qual foram as suas conclusões a respeito desse jogo. Mas, por ser o primeiro jogo da temporada, considerando aqui que o treinador ele ainda está implementando uma nova filosofia de jogo no Cruzeiro e que o time ainda está assimilando as ideias do treinador, eu confesso para vocês que tive essa estreia do Cabuloso de uma maneira positiva. Confesso que me surpreendi com a boa apresentação praticada em campo pelos nossos jogadores. Nós vimos um time aguerrido, né, um time intenso durante os 90 minutos,
Nós vimos que eles demonstraram, mesmo apesar do pouco tempo na pré-temporada, né? Nós vimos que eles se mostraram bastante conscientes taticamente, ou seja, tiveram uma disciplina tática absurda. Nós vimos muita movimentação e empenho dos atletas em aplicar as ideias do treinador Paulo Pezzolano no campo, né? Além disso, nós vimos a gana pela vitória. Nós já estávamos nos acostumando, né, com um estilo de jogo retrógrado, né? O Cruzeiro fazia geralmente um gol e aí se trancava, fechava a casinha. Não foi isso que nós vimos ontem. Nós vimos um time intenso durante os 90 minutos e mesmo, né, nós vamos falar um pouco mais sobre isso na sequência, mesmo tendo 3-0 a favor, o time ainda continuou, né, pressionando a URT em busca de um resultado mais elástico. Nós vimos que o Cruzeiro dominou as ações do início ao fim, envolvendo assim a equipe de Patos de Minas com boas trocas de passes. Nós vimos algumas triangulações interessantes e até mesmo algumas inversões de jogadores, né, que assim dificultaram, enganando ou mesmo confundindo a marcação adversária. A URT, nós temos que destacar isso aqui, bem que tentou, através de muita catimba por parte dos jogadores e uma forte retranca no setor defensivo, tentaram em vão segurar o Cruzeiro, que felizmente, né, iniciou a temporada com o pé direito, com uma boa vitória sobre a equipe da URT. O Cruzeiro, depois de boas oportunidades que foram criadas ao longo da primeira etapa, chegou ao seu primeiro gol já aos 41 minutos, depois que Rafael Santos recebeu pelo lado esquerdo e fez um excelente cruzamento, né, um preciso cruzamento para o atacante Thiago, que basicamente só teve o trabalho de empurrar para as redes. Com isso, o Cruzeiro termina a primeira etapa ganhando de 1-0, placar favorável. Na segunda etapa, nós tivemos as 5 modificações previstas, né? E quem é que deu lugar a quem? Eduardo Brock, ele deu lugar ao Giovani. Rafael Santos saiu para a entrada de Gabriel Dias. O Marco Antônio deu lugar para o William Oliveira. João Paulo saiu para que Bruno José ocupasse a vaga. E por fim, o atacante Thiago deu lugar ao atacante Edu. Logo no início do segundo tempo, o que nós percebemos? Mesmo com o decorrer dessas peças que foram entrando, nós percebemos que o estilo de jogo, o bom futebol praticado, a intensidade, a vontade pela vitória continuou a mesma. O Cruzeiro continuou com superioridade em relação ao time da URT. E logo aos 10 minutos, Wagninho fez uma partidaça, né? Ele recebeu pela direita e cruzou, né, na marca penal. E de primeira, o meia Felipe Machado finalizou e marcou o segundo gol do Cruzeiro cabuloso na partida. Aos 25 minutos, o João Paulo avançou pelo lado esquerdo da área e cruzou para Edu, que de carrinho, demonstrando um oportunismo maravilhoso, como realmente esperamos de um bom atacante. Ele anotou então o terceiro e assim o último gol do Cruzeiro cabuloso na partida. Falando ainda um pouco mais da partida em si, não sei qual é a opinião de vocês, vocês podem aqui deixar o parecer de vocês sobre o que eu vou falar, mas é difícil, ao meu ver, apontar, né, o melhor em campo, uma vez que nós temos que reconhecer que houve uma boa apresentação, tanto individual quanto também coletiva por parte dos nossos jogadores. Mas, ao meu ver, alguns se destacaram um pouco mais, como, por exemplo, o próprio meia João Paulo, o volante Felipe Machado, não apenas pelo gol em si, né? O Felipe Machado, ele iniciou um pouco desatento, errou ali alguns passes, mas depois todo o time concentrou-se um pouco mais e as coisas fluíram e ele realmente, não apenas pelo gol, mas ele fez uma excelente partida, ao meu ver, né? Os atacantes também, Wagninho, Thiago e Edu, sempre mostrando ali bastante participativos em todo o jogo, e ou seja, no contexto geral, foi uma boa apresentação da equipe treinada pelo uruguaio Paulo Pezzolano. Por mais que nós
saibamos, né, que esse jogo ele não pode servir de base ou mesmo de parâmetro para aquilo que nós almejamos ao longo da temporada. No entanto, é preciso destacar que nas outras temporadas, times de menor expressão, assim como a URT, nós estávamos suando para arrancar, às vezes, um ponto. Foram equipes que sempre nos foram uma pedra no sapato, davam muito trabalho e a gente raramente conseguia realmente apresentar um bom futebol diante dessas equipes. Então, por isso que eu vejo que nós precisamos valorizar e comemorar, sim, o bom início do nosso Cruzeiro, né? Tendo em vista todos esses fatores, né? Início de temporada, primeiro jogo, ainda o time não está totalmente entrosado, algumas peças vão agregar um pouco mais, então num contexto geral nós precisamos sim, com os pés no chão, sem oba-oba, precisamos comemorar o bom início de campeonato, né? Foi uma boa vitória, uma vitória elástica, né? Uma goleada, também um bom futebol sem sofrimentos, isso é muito importante de destacar, e isso nos garantiu o quê? Nos garantiu sair à frente na classificação geral. Após todos os jogos, né, com o resultado de ontem, o Cruzeiro está atualmente na primeira colocação do Campeonato Mineiro. Que essa temporada, diferente das outras que nós vínhamos sofrendo horrores desde 2019, que essa temporada seja diferenciada para todos nós cruzeirenses. Chega de sofrimento, avante Cruzeiro, que ao término dessa temporada nós possamos alcançar o principal alvo, né, que é o retorno à elite do futebol. E que os anjos digam amém em nome de Jesus. Destaquei também aqui alguns pontos importantes da coletiva, né, do técnico Paulo Pezzolano, que foi veiculada aí ao canal oficial do Cruzeiro no YouTube, né? O Paulo Pezzolano, ele elogiou a movimentação, assim como o dinamismo, a intensidade e também a entrega dos jogadores nesse primeiro jogo, né? Ele destacou que, embora a equipe tenha muito a crescer e que há realmente pontos que precisam ser trabalhados, ser melhor executados, mas nitidamente ele reconheceu que já houve uma evolução. Os jogadores já demonstram, mesmo apesar do pouco tempo de treinamento, estar assimilando as novas ideias de filosofia que o treinador Paulo Pezzolano quer implementar no Cruzeiro. Ele também, na coletiva, ele destacou ainda a intensidade dos jogadores durante os 90 minutos, tanto com a bola nos pés, quando avançavam ao ataque, né? Tanto também quando estavam sem a bola, quando precisavam marcar. Isso é muito importante. Houve intensidade com a bola nos pés, avançando ao ataque, mas também intensidade na hora de marcar, né? A equipe de Patos de Minas, ela não teve qualquer chance assim de realmente ficarem à vontade no jogo. Então isso se deu muito por causa dessa intensidade dos atletas. Ele também falou algo muito importante, né, que eu vejo que realmente vai fazer toda a diferença nessa temporada, se Deus quiser. Ele falou do ambiente familiar, né, o ambiente família que está sendo criado entre os jogadores, né, a amizade, a cumplicidade que eles têm realmente se tratado, né, eles estão realmente unidos, estão focados e empenhados pelo Cruzeiro. Tanto que, se vocês observaram, né, na coletiva que foi soltada aí também pelo canal oficial do Cruzeiro, na zona mista, né, foram entrevistados os jogadores Felipe Machado, o goleiro Davis e também o atacante Edu. E o que é que nós percebemos? Todos eles muito emocionados e realmente motivados, né, e focados pelo Cruzeiro. Estão se sentindo privilegiados, palavras deles, né, em poder fazer parte desse projeto de reconstrução do Cruzeiro, né? O técnico Paulo Pezzolano, ele também falou e elogiou bastante a maior e a mais apaixonada torcida de Minas Gerais, que é a torcida do maior de Minas, o Cruzeiro Esporte Clube, logicamente, né? Destacou ainda a energia positiva que eles sentiram no decorrer da partida, vinda das arquibancadas, né? Ele falou o quanto foi importante para os atletas em campo, o quanto essa sinergia
influenciou positivamente os jogadores dentro de campo. Ele destacou ainda o quanto que a torcida vai ser fundamental para que o Cruzeiro, né, continue crescendo a cada jogo e vá bem em todas as competições para quando assim, né, chegar a competição principal, o alvo principal, que é a Série B, né, no fim da temporada, é que o Cruzeiro enfim possa alcançar o acesso. Então a torcida vai exercer um papel fundamental para que o Cruzeiro alcance o seu principal e maior objetivo, que é o acesso à Série A. E para fechar, eu fiz questão de deixar por último aqui a importância da presença do Ronaldo na Arena Independência. Isso também foi destacado na coletiva pelo Paulo Pesolano. A figura do Ronaldo, segundo ele, traz uma enorme motivação aos jogadores que têm pelo Ronaldo, né, uma grande admiração, né, pela figura do Ronaldo, por tudo que ele representou e representa, mesmo com muitos anos de aposentadoria, né, há muito tempo que o Ronaldo já não está mais presente nos gramados, né, como jogador, hoje como empresário, dono de 2 equipes, né, mas o Ronaldo tem uma relevância muito grande mundialmente para o cenário do futebol. E por fim, ainda falando um pouco sobre o Ronaldo, trazendo aqui algumas informações, o Ronaldo, ele trouxe a Belo Horizonte uma comitiva de empresários, né? Empresários responsáveis por movimentar bilhões na economia mundial. Os empresários Guilherme, que é fundador da XP Investimentos, também Pablo, que é sócio da XP e também CEO da Vaitorim, e também o Nicolás, que é do grupo SoftBank. Eles estiveram juntamente com o Ronaldo nessa partida de estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, na Arena Independência. E dando aqui os créditos para a página Blogzero. Se você ainda não segue a página Blogzero no Facebook, então dá essa moral aí para os parceiros lá. E por fim também, pensando ainda nesses empresários que estiveram junto com o Ronaldo, e aí nós ficamos naquela esperança, naquela expectativa, né? E surge aquele questionamento: será que o patrão fenomenal ele está aí já atraindo novos investidores para o Cabuloso? Nunca é demais. Quanto mais investidores diante da crise em que nós estamos, melhor será para sairmos o quanto antes dessa situação. Já tem até alguns boatos aí envolvendo o bilionário, que é dono da Arezzo. Segundo as boas línguas, né, vamos dizer, o patrão Ronaldo ele já fisgou esse patrocinador, né, um possível patrocinador. Uma última notícia, né, notícia veiculada no GE, né, no site do Cruzeiro, do Globo Esporte. O Cruzeiro ele acertou os moldes da contratação do zagueiro André Oliveira, de 25 anos, que pertence ao Atlético Goianiense. O jogador ele é esperado nos próximos dias em Belo Horizonte para a realização de exames médicos e, conseguidamente, a assinatura do contrato. E quem confirmou essa negociação foi o próprio presidente do Atlético Goianiense em uma coletiva, né, o Adson Oliveira, que é o presidente, nessa coletiva após a vitória do Dragão sobre o Craque na estreia do Goianão. Aí já partindo aqui para os avisos finais, falando da agenda do Cruzeiro, né? O Cruzeiro hoje mesmo, né, dia 27, se reapresentou na Toca 2, houve um treino onde as novidades foram o Lucas Ventura, né, ficou de fora por causa de um desconforto muscular, mas hoje já esteve entre os que treinaram, juntamente com o lateral esquerdo Matheus Bidu, que fez o seu primeiro treino com os novos companheiros. Isso já avisando o jogo de final de semana. E os titulares, é importante dizer aqui, né, eles fizeram apenas um trabalho regenerativo. O próximo compromisso do Cruzeiro já é nesse próximo domingo, dia 30. O time ele terá neste sábado ainda, amanhã, no caso, um treino, e na sequência eles viajam para a cidade de São João del Rei, onde o Cruzeiro vai enfrentar o Atlético, que também venceu na primeira rodada. O jogo contra a equipe de São João del Rei está marcado para as 11 horas no estádio Joaquim Portugal. Eu estou um pouco perto aqui de São João del Rei, dista aqui uns
20 a 25 minutos, eu farei o esforço para tentar acompanhar o nosso Cruzeirão Cabuloso. Gostou do vídeo? Deixa aí, né, o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe o link. Quero saber qual é a sua opinião sobre esse primeiro jogo do nosso Cabuloso contra a equipe de URT. Que Deus abençoe vocês!